Oi, eu gostaria de deixar uma breve reflexão hoje sobre o viver a vida comum do lar. Vou ler um versículo que encontra-se em 1 Pedro 3, 7, que diz assim: Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que, por isso, deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim, para que nada atrapalhe as orações de vocês. 1 de Pedro 3, 7. Tem outra tradução que diz assim: Maridos, vivei a vida comum do lar, a parte A do versículo, para que não interrompa as vossas orações. Então, tem muita gente que comenta assim, falando que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos a derruba. E em muitas pregações já ouvi as pessoas comentando que a responsabilidade é mais da mulher. A responsabilidade é da mulher e que a mulher que tem que fazer diferença, que deve orar, jejuar e fazer tudo na sua casa. Na verdade, a responsabilidade é dos dois, do marido e da esposa. Se o marido cobrar que a mulher deve fazer tudo, que a mulher deve ser o alicerce, a base, e que deve aconselhar os filhos e fazer de tudo, o marido, por sua vez, deve cumprir a sua parte de amar a esposa, como Cristo amou a igreja, e tratar como a parte mais frágil, como diz o versículo. E poucos maridos fazem assim. Então, não tem como você cobrar tudo da esposa, porque é impossível. Precisa dos dois e Jesus no centro. Jesus no centro. O alicerce deve ser espiritual, a base deve ser espiritual, com oração, leitura da palavra, jejum, aconselhamento. Mas não adianta a mulher lutar sozinha. Eu conheço várias pessoas, situações em que a mulher temente a Deus, sábia, que orando, jejuando, tentando, e muitas vezes o marido não abre espaço, não se sensibiliza, não amolece o coração, não quer mudança, né? Nós sabemos que tem erros das duas partes, mas é mais difícil o homem mudar, porque o homem é mais orgulhoso, insensível. Fica difícil para uma mulher fazer a sua parte, querer ver diferença, muitas vezes se casando com um homem mesquinho, cínico, bruto, insensível, que acontece tanto hoje em dia. Então, muitos lares, infelizmente, se desfazendo, mesmo lares cristãos. Muitos divórcios também no meio dos cristãos no mundo. No mundo é visto como normal, quase não existe mais nem casamento, as pessoas simplesmente passam a morar juntos. No mundo é tudo normal, mas até para a igreja as pessoas se separando por conta disso. Muitas vezes o marido cobra da esposa: você precisa fazer a sua parte, tratar o marido com respeito, fazer tudo pelo esposo, pelos filhos, muitas vezes trabalhar fora também e tudo. E muitas vezes, na maioria das vezes, o marido não faz a sua parte. Claro que tem erro por parte da esposa também, mas na maioria das vezes o marido não faz a sua parte. Eu tenho visto nos dias de hoje isso, porque em reunião das escolas, a maioria das vezes a mãe comparece. É muito raro o pai ir para a reunião da escola. Entrar em contato com a professora, muitas vezes a mãe, muitas vezes fazer as compras a mãe, aconselhar os filhos e as filhas, muitas vezes a mãe, e hoje em dia a mãe trabalhando fora também. Então, assim, é muita cobrança para cima da mulher e não é tão difícil por parte do marido tratar com respeito, com carinho, chamar de meu bem, pedir por favor. Mas o homem geralmente fala com grosseria, muito insensível. Então, a responsabilidade é muito grande, porque a Bíblia mesmo fala do homem nesse sentido. Do homem fala assim, que o marido é o cabeça da família e que a esposa tem que ser submissa. Então, os maridos cobram muito isso. Ah, minha esposa é insubmissa. Mas submissão não é escravidão. A mulher não tem que ser um tapete para ser submissa. E se o marido cumprir a sua parte, certamente a mulher será carinhosa, doce, gentil. Então, aqui em casa, para ninguém pensar que eu estou aproveitando o meu marido cozinhando, né? E eu aqui folgada, não. Enquanto o meu esposo está preparando o almoço, que ele gosta de cozinhar, cozinha melhor do que eu estou no quintal lavando roupa, estendendo a roupa. Inclusive, agora mesmo a máquina está ligada e eu vou recolher a roupa que está no varal
e estender o restante. A máquina está ligada e eu estou aqui fazendo essa reflexão. Mas nós distribuímos as funções aqui em casa, vivendo a vida comum do lar. Ele gosta de fazer, gosta de me ajudar, tem maturidade, bom humor, sensibilidade e me ajuda em casa, que atualmente nós estamos sem secretária do lar. Então, nós dividimos as funções. Na Avivar, nós fazemos tudo juntos e aqui em casa também, para a glória de Deus. Mas não é fácil mesmo. Eu tento fazer a minha parte como esposa, tratar com carinho, de ser amorosa, gentil, porque ele faz a parte dele também. Porque eu mesmo não suportaria ser tratada com grosseria, com insensibilidade. Eu não aceito de jeito nenhum. Faço a minha parte e ele uma procura fazer a dele. E aí nós vamos crescendo juntos, amadurecendo para a glória de Deus. Jesus é o alicerce da nossa família. E isso é o principal, é a base. A palavra de Deus e Jesus Cristo está assim no centro, é o mais importante e especial de tudo aqui no nosso lar. Para a glória de Deus. O que teremos hoje para o almoço? Costelinha de porco? Costelinha de porco. Vai fazer assada, amor? Salada. Ah, delícia. Batatinha. Com batatinha, salada e o que mais? Minha presença. Ah, o mais importante é a sua presença. Aline Barros. Eu gosto de todos de Aline Barros, porque é meiguinha e doce, a voz suave, bonita. E as músicas lindas. Oi, amor. Oi, tudo bem com você? Quer um colinho, é? Você quer um colinho? Dante. Pss, 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 pss. Pss, 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 pss. Dante. Eita, que vida boa. Que vida boa é essa? Hein? Oi, meu amor. Dante. Ei, folgado. Folgado. Eu estou aqui com a minha Bíblia de Estudo Diário da Mulher e quero deixar uma reflexão de encorajamento para a família, que tem por tema Lute por sua família, inspirada em Neemias 4, de 1 a 23. O versículo-chave, Neemias 4, 14. O texto diz assim: Hoje os muros estão ruindo ao redor de nossos lares e famílias, tanto quanto os muros físicos haviam ruído ao redor de Jerusalém. As estatísticas inacreditáveis sobre divórcio, abuso e disfunções familiares estão se acumulando nos bancos de nossas igrejas. Neemias, diante de considerável oposição, chamou o povo de Israel, que recentemente retornara à cidade em ruínas, para que lutasse por seus lares. Não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias 4,14.
Neemias havia retornado do conforto e da segurança na corte da Pérsia para a destruída cidade de Jerusalém, porque Deus colocara em seu coração o desejo de reconstruir os muros da sua amada cidade. Examinando os danos causados aos muros de Jerusalém, acompanhado de alguns homens durante a noite, Neemias circundou a cidade e avaliou os problemas. Em seguida, relatou seus achados aos líderes de Israel e disse: Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém. Neemias 2,17. O povo concordou e o trabalho teve início. Desde o começo desse trabalho, houve oposição, escárnio e chacota. Neemias 2,19. Na verdade, sempre que você vai fazer algo grandioso para o Senhor, tem oposição, escárnio e chacota. Tem zombaria, perseguição, afronta. É como quando Noé estava construindo a arca. As pessoas zombando dele, fazendo piadas. E ele firme no seu propósito. Porque Deus deu a Noé detalhes sobre o projeto da arca. Ele falou os detalhes para Noé, e Noé tinha intimidade profunda com Deus. Noé sabia que estava obedecendo a Deus e ficou focado no seu trabalho, no seu projeto, na sua missão. Então Noé tinha maturidade e não se importava com as zombarias, os escárnios, mas não foi fácil para ele. Para obedecer a Deus, muitas vezes, nós temos que buscar em oração, jejum, apoio em pessoas, nos amigos, mas na família, mas não é fácil, porque sempre tem perseguição, afronta, escárnio, zombaria. E muita gente com inveja, as pessoas sentem inveja, porque percebe um brilho diferente. Noé tinha um brilho diferente, Neemias tinha, José do Egito tinha um brilho diferente, Davi. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem um brilho diferente e desperta inveja em muita gente. É por isso a oposição. Continuação do texto. Mas Neemias, consciente de como a mão de Deus lhe fora favorável, Neemias 2,18, insistiu. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, Neemias 2,20. E então o trabalho de restauração continuou. A missão de Neemias era de muita responsabilidade, reconstruir os muros de Jerusalém. Casamento e família têm sido parte do plano de Deus desde a criação. Não são apenas ideias humanas que podem ser redefinidas à vontade. Precisamos ser Neemias e lutar pela família. É necessário sermos realistas sobre os problemas ao nosso redor e pedir a Deus que nos mostre o que fazer para começar a reconstrução dos nossos muros. Devemos compartilhar com os líderes de nossas igrejas e com o ministério feminino, ou com o nosso grupo de oração, ou com um amigo cristão, a preocupação que existe em nossos corações sobre os problemas familiares e depois fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Não há dúvidas de que seremos ridicularizados e zombados por uma sociedade que acredita que a instituição do casamento, de forma como Deus a ordenou, não é mais relevante ou necessária e que família pode ser definida de várias formas. Saiba, porém, que a mão de Deus estará sobre nós e Ele nos fará prosperar na construção de lares duradouros e cristãos. Na verdade, não só para a família, a inversão de valores está em todos os setores da sociedade, adentrou também dentro das igrejas evangélicas, infelizmente. A inversão de valores é assim no mundo todo, geral, e não é fácil por isso. Esse é um dos motivos que não é fácil, porque com os valores invertidos você tem que criar uma situação contra a cultura, porque a própria cultura está assim. E como o ser humano é muito influenciável, o ser humano é influenciável. Ande com os bons e serás um deles. Ande com os maus e será pior que eles. Me diga com quem tu andas e eu te direi quem és. As más conversações corrompem os bons costumes. A pessoa se torna muito semelhante ao seu meio, com as pessoas que anda. E o mundo todo desse jeito, a inversão de valores, né, se espalhou geral. Então fica difícil no âmbito educacional e em todos os âmbitos.
É por isso que o desafio é grande demais. Quando a pessoa tem a visão do próprio Deus, a visão é de resgatar os valores, é de voltar para a palavra de Deus. Até porque é a palavra que faz toda a diferença, que transforma. É a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus, o único que realmente transforma os valores do reino de Deus. E como tudo está invertido hoje em dia, só Deus mesmo na causa. Mas se você acredita na família, no projeto de Deus para a família, na família bíblica, família de Gênesis, de quando Deus iniciou, né, na família tradicional, você deve fazer oração, jejum, lutar pela tua família e tentar influenciar outros amigos próximos de você, aconselhar para o bem, aconselhar na palavra, orientar os seus filhos, orar, jejuar, fazer diferença no seu meio e depender de Deus para tudo, porque Deus pode todas as coisas, assim como Deus usou no passado pessoas para influenciar cidades, sua geração inteira, Deus pode usar nos dias de hoje também. Quem verdadeiramente teme a Deus e acredita no projeto de Deus, que é a família, como Deus fez. Né? A família, muitas vezes a crítica é grande demais, porque chamam de careta, de ultrapassado. Tem gente que diz que a Bíblia precisa modificar, que absurdo, é o cúmulo dos absurdos, uma coisa dessa, gente. A Bíblia é a palavra de Deus. Você consegue felicidade plena, alegria, paz, harmonia no seu lar, através dos ensinamentos da palavra. Então não tem que mudar, Deus é imutável. O que Deus deixou registrado aqui para os nossos dias, isso é o que nós precisamos. Não tem que mudar, tem que resgatar, voltar a viver a Bíblia e não modificar a Bíblia. E que Deus venha abençoar cada família, você, os seus familiares, que possamos fazer diferença na nossa geração. Diferença para o bem, ensinar o que é certo, brilhar, fazer diferença e glorificar o nome do Senhor. Porque enquanto a vida há esperança, vamos orar, lutar e jejuar por nossas famílias e orar pelo avivamento do Brasil. Porque esse é o grande sonho de Deus para o nosso país. Que Deus te abençoe e te guarde.